Graças, pais queridos, sou o evangelista Enivaldo Santos e este é o nosso canal Edificai-vos pela Palavra. E hoje é dia de estudo, hoje é dia de estudo e eu trago um estudo muito lindo, muito forte, de suma importância para todos nós, como igreja, como eclésia. E o título desse estudo é os 5 dons ministeriais. O assunto, é claro, são dons. Esse estudo tem como verdade prática: dons ministeriais são habilidades ou talentos concedidos por Deus para que as pessoas possam servir ao seu reino. O objetivo da lição são 3. Primeiro, conhecer o real significado da palavra ministério. Segundo, saber quais são as funções dos dons ministeriais. E terceiro, saber quais são os 5 dons ministeriais e conhecê-los um a um. O texto-chave desta palavra, o texto-chave desse estudo, está lá em Efésios 4:11, que diz: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Efésios 4:11. Glória a Deus. Então, queridos, os 5 ministérios da igreja são essenciais para o funcionamento e crescimento da comunidade cristã. E existem 5 ministérios principais, também conhecidos como os cinco ministérios que são mencionados na Bíblia em Efésios 4:11. E esses ministérios são apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Cada um desses ministérios tem um papel importante a desempenhar na igreja e trabalham juntos para edificar a comunidade e espalhar a palavra de Deus. E nesse estudo, nós iremos nos aprofundar neste assunto de muita importância para a igreja e vamos conhecer cada um desse ministério, um a um, todos os 5. Mas antes, nós temos que responder uma pergunta, ou melhor, 2. Antes de conhecermos os 5 ministérios da igreja, nós temos que responder 2 perguntas. Primeiro, qual o significado de ministério? E segundo, qual a função dos dons ministeriais? Então, vamos lá. Primeiro, qual o significado de ministério? O significado de ministério deriva do latim ministério e do grego diaconia e refere-se a um cargo, uma incumbência, uma comissão ou um serviço. E os 5 ministérios, também conhecidos como dons ministeriais, estão intimamente ligados a 3 temas principais: identidade, chamado e dons ministeriais. Anota aí: identidade, chamado e dons ministeriais. A segunda pergunta: qual a função dos dons ministeriais? Para que servem os dons ministeriais? Então, os 5 ministérios visam capacitar os membros da igreja para servir, conforme descrito em Efésios capítulo 4, versículo 11 ao 13, que diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Cada pessoa tem um papel importante a desempenhar na expansão do reino de Deus. E quando todos contribuem com seus dons e chamados, a igreja pode realizar mais em conjunto do que individualmente. Então, a função dos dons ministerial é exatamente isso: preparar os santos preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Então esses dons, eles servem exatamente para isso. A cada um, no seu devido lugar, é frutificar e assim estar edificando o reino de Deus, edificando o corpo de Cristo, que é a igreja, que é a eclésia do Senhor. Dito isso, conhecendo qual o significado de ministério, que é incumbência, é um cargo, é uma incumbência, é uma comissão ou serviço, e qual a função dos dons ministeriais, tendo a resposta dessas 2 perguntas, vamos conhecer os 5 ministérios da igreja. Vamos agora conhecer cada um dos 5 ministérios e extrair informações da Bíblia que explicam o que é e a função e característica de cada ministério. Glória a Deus. Vamos lá. Pega a sua Bíblia, pega seu caderninho, um pedaço de papel, uma caneta, um lápis e vamos estudar, que é muito importante, queridos. É muito importante porque às vezes Deus quer te usar com um desses dons ministeriais. Hoje nós estamos conhecendo os dons ministeriais. Em um outro estudo nós vamos conhecer os dons espirituais. Os dons ministeriais é uma coisa, os dons espirituais é outra.
mas nós vamos fixar nossa atenção nos 5 dons ministeriais. Primeiro dom, glória a Deus, apóstolo. O que é apóstolo? Nós vemos hoje uma unção apostólica em alta, né? Hoje poucas pessoas querem ser pastor, na verdade. Muitos estão aderindo à unção apostólica. Mas o que é ser apóstolo? Primeiro vamos entender o sentido da palavra apóstolo. O título apóstolo se aplica a certos líderes cristãos do Novo Testamento. O verbo apóstolo significa enviar alguém em missão especial como mensageiro e representante pessoal de quem o envia. Vamos parar aqui. Então, apóstolo é aquele que é enviado. Podemos resumir que apóstolo é aquela pessoa que é enviada como mensageiro, como representante de quem o envia, no caso de Cristo. Nós vamos continuar o nosso estudo e vamos ver que Paulo foi separado, foi chamado como apóstolo, foi separado como apóstolo pelo próprio Deus. Ao contrário de missionário, a Bíblia diz que Paulo e Barnabé foram separados como missionários. Eles foram enviados a missões, foram separados como missionário. Então, é bem parecido, apóstolo e missionário é bem parecido, porém a palavra, o ministério apostólico é mais potente do que o missionário, porque de certa forma nós não vemos o missionário como um ministério, mas o apóstolo sim. E o título é usado para Cristo, lá em Hebreus, capítulo 3, versículo 1, nós vamos ver que esse título é usado para Cristo, para os 12 discípulos escolhidos por Jesus, lá em Mateus 10, 2, e ao apóstolo Paulo, em Romanos 1, 2 e 2 Coríntios 1, 2, em outras passagens também que nós colocamos no nosso estudo, na nossa PDF, na nossa apostila de estudo. O termo apóstolo era usado no Novo Testamento em sentido geral para um representante designado por uma igreja, como por exemplo os primeiros missionários cristãos. O termo se refere também a um mensageiro nomeado e enviado como missionário ou para outra responsabilidade especial. Então, resumindo, o apóstolo é aquele que é enviado. Mas e hoje? Existe apóstolo nos dias de hoje? É uma pergunta que é feita. E essa é uma pergunta bastante complexa e depende da forma como entendemos a Bíblia. Há 2 grupos que discordam um do outro acerca do assunto. Um aceita o apostolado nos dias de hoje e outros não. E aqueles que aceitam o apostolado? Em que palavra, em que parte da Bíblia eles estão alicerçados? Ou pelo menos eles acreditam que estão alicerçados? Bom, aquele que aceita o ministério apostólico nos dias de hoje tem Efésios 4:11, a base para a sua crença. E é uma base muito forte. Ora, se há evangelistas, profetas e mestres nos dias de hoje, por que não apóstolos? 1 Coríntios 2:28 parece testificar Efésios 4:11. Parece. Na carta aos Romanos, Paulo saúda o casal Adrônico e Júnias, meus parentes e meus companheiros de cativeiro, e diz que os dois são apóstolos eminentes e pertenceram a Cristo mesmo antes dele. Paulo está dizendo que Adrônico e Júnias, casal de apóstolos, que eles eram apóstolos. Diz assim: saudai a Adrônico e a Júnias, meus parentes e meus companheiros na prisão, os quais se distinguiram entre os apóstolos e que foram antes de mim em Cristo. Romanos 16:7. Adrônico e Júnias não estavam entre os 12, mas Paulo chamou de apóstolo. Logo houve outros que receberam o título de apóstolo depois dos 12. E de Paulo, é claro. Nós, como igreja, cremos que o ministério apostólico é atuante nos dias de hoje. Porém, cremos também que são poucos aqueles a qual de fato, de verdade, receberam tal grandioso nome. Nós cremos, porque está na Bíblia. O apostolado está entre os 5 dons ministeriais. Então, o evangelista Enivaldo, acredito sim que são atuantes. O dom de apóstolos é atuante nos dias de hoje. Assim como pastores, mestres, profetas, evangelistas. Glória a Deus. E aqueles que não aceitam o apostolado, aonde eles estão, onde eles arrumaram, que âncora eles têm para se apoiar a sua tese que não existe o apostolado nos dias de hoje.
Alguns teólogos acreditam que não é possível haver apóstolo como os 12 e como Paulo nos dias de hoje. Isso porque eles foram as transmissões da revelação final de Deus para o seu povo, que está registrado no Novo Testamento. Na primeira epístola, que foi endereçada aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 9 a 13, o referido apóstolo assim nos diz: porque tenho para mim que Deus, a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres nós vis. Esses versículos parecem apoiar a tese que alguns teólogos defendem acerca do assunto, bem como alguns requisitos. Na verdade, 2 requisitos que são: primeiro, ser testemunho ocular da sua ressurreição de Cristo. Segundo, ter sido especificamente comissionado por Cristo como seu apóstolo. Atos 1:22. Logo, aqueles que não aceitam o apostolado no dia de hoje, veem nesses textos e motivos para defender a sua tese. Porém, apóstolo é um dom ministerial dado à igreja. Se é um dom ministerial, se for para nós não acreditarmos no apostolado, nós não acreditaremos nos dons ministeriais, porque está entre os dons ministeriais. Glória a Deus. Então, sim, eu acredito nesse dom ministerial, que o apóstolo é um dom atuante nos dias de hoje. Acredito sim. E segundo dom, o profeta. Muito bem, é muito interessante. É muito interessante porque é uma confusão tremenda acerca de profeta. Os profetas, na verdade, eram homens que falavam sobre o impulso direto do Espírito Santo e cuja motivação e interesse eram a vida espiritual e a pureza da igreja. Então, se os profetas eram homens que falavam sobre o impulso direto do Espírito Santo, hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Então, é atuante esses dons nos dias de hoje. Vamos estudar um pouquinho e, no término, nós vamos tirar nossas conclusões. Mas vamos ver os profetas no Novo Testamento e vamos ver também o profeta na igreja primitiva. Os profetas no Novo Testamento. Os profetas sob o Novo Concerto ou no Novo Testamento foram levados pelo Espírito Santo e revestidos pelo seu poder para trazer a mensagem da parte de Deus ao seu povo. Nós vemos exemplos lá em Atos 2:17, em Atos 4:8 e em Atos 21:4. O Novo Testamento usa a palavra grega profetes para se referir ao profeta. Esta palavra deriva de 2 vocábulos gregos: pro, que é antes, em favor de, e feme, que é falar, ou seja, alguém que fala por outra, e por extensão, é intérprete, especialmente da vontade de Deus. Então isso é um profeta, era o profeta do Novo Testamento. Nós vamos ver, por exemplo, que a Bíblia diz que Filipe, o evangelista Filipe, ele tinha 2 filhas que eram profetisas, e o profeta na igreja primitiva. Os apóstolos também exerceram o ministério profético. Na verdade, a atividade profética dos apóstolos era dupla: proclamar a palavra de Deus e pronunciar eventos futuros. Na igreja primitiva, o profeta aparece também como alguém que acompanhava os apóstolos. Vemos em Éfeso 2:20, 3:5 e 4:11. Há também outros exemplos de profetas no Novo Testamento: Ágapo e os profetas da igreja de Antioquia, Atos 11:27. As filhas de Filipe, como eu falei anteriormente, vamos ver isso lá em Atos 21:8-9. Uma falsa profetisa em Apocalipse, de codinome de Jezebel, Apocalipse 2:20. Então, essa era o profeta, a figura do profeta na igreja primitiva. Mas existe sim uma diferença entre o ministério de profeta e o dom de profecia, que nós vamos estudar futuramente, os dons espirituais. Qual a diferença entre o ministério de profeta e o dom de profecia? O ministério de profeta é permanente e é restrito a algumas pessoas que foram chamadas por Deus para exercer esse ministério. Um ministro é alguém que exerce um ministério continuamente, e o dom de profecia, por sua vez, é esporádico. O Espírito Santo usa a pessoa para transmitir uma mensagem de Deus em determinadas circunstâncias. Paulo recomendou aos coríntios a buscar este dom. Ou seja, Paulo nos convida a buscar este dom. Mas e os profetas nos dias de hoje? Existem profetas nos dias de hoje?
Segundo a Bíblia, profetas hoje em dia, sim. A Bíblia não diz em lugar algum que o dom de profecia era temporário. Os verdadeiros profetas de hoje não acrescentam doutrinas novas à igreja. Isso tem que ficar bem claro. Os profetas não acrescentam doutrinas, porque essa não é a função do profeta. De acordo com a Bíblia, a função do profeta é ajudar a edificar a igreja, transmitindo uma revelação dada por Deus. Aí 1 Coríntios 14, 3. Não é trabalho do profeta interpretar as profecias, nem criar doutrinas novas. A função do profeta é exatamente isso. É ajudar a edificar a igreja com o seu dom, com o dom que foi dado a ele. Não é trabalho do profeta, em hipótese alguma, nem interpretar as profecias, nem criar doutrinas novas para a igreja. Então, semelhante aos apóstolos, profeta é sim um dom ministerial. Enquanto a igreja permanecer aqui, sempre haverá um profeta para que Deus use, que Deus vai usar para a edificação da igreja como um todo ou particularmente. Porque Deus pode sim, nos dias de hoje, usar um dos seus filhos, um dos seus vasos, para profetizar e assim edificar a igreja e impedir também, através de uma profecia, que o crente venha cair. Esse é o amor de Deus. Sim, nós como igreja acreditamos nos dons de profecias atuantes nos dias de hoje, no presente século. O terceiro dom é evangelistas. No Novo Testamento, os evangelistas eram homens de Deus capacitados e comissionados por Deus para anunciar o evangelho, que é as boas novas da salvação aos perdidos. Além de proclamar o evangelho, os evangelistas também desempenham um papel vital na edificação e no fortalecimento da fé dos crentes, através do ensino da palavra de Deus e do encorajamento espiritual. Nós vamos ver em Efésios 4, 11 e 12 e 2 Timóteo 4, 5 essa verdade. Assim, queridos, os evangelistas não apenas buscam alcançar os perdidos, mas também equipam e fortalecem o corpo de Cristo para o cumprimento de sua missão. O evangelista é essencial no propósito de Deus para a igreja. A igreja que deixar de apoiar e promover o ministério de evangelista cessará de ganhar convertidos segundo o desejo de Deus. A função do evangelista é suprir as necessidades da igreja com a palavra de Deus. Louvado seja Deus. A igreja que reconhece o dom espiritual de evangelista e tem amor intenso pelos perdidos proclamará a mensagem da salvação com poder convincente e redentor. O evangelista é aquele que leva a palavra, aquele que tem um conhecimento muito grande da palavra e leva a palavra. Como Filipe, quando o anjo manda que ele vá para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, onde se encontrava um etíope eunuco, alto oficial de Candace, e ele levou a palavra. Essa é a função do evangelista e sim, o dom de evangelista, o dom ministerial de evangelista é atuante nos dias de hoje, sim. Glória a Deus. O quarto dom ministerial, pastores. Ora, os pastores são aqueles que dirigem a congregação local e cuidam das suas necessidades espirituais. Também são chamados de presbíteros, bispo ou supervisores. Na igreja primitiva quase que não se usava o título de pastores e usava muito bispos e supervisores, mas pastores, presbíteros, bispos e supervisores são basicamente a mesma coisa. Então, mas existem algumas tarefas exigidas do pastor. E são essas tarefas que nós vamos conhecer. Primeiro, cuidar da sã doutrina e combater as heresias. É tarefa do pastor preservar a sã doutrina dentro da igreja e combater as heresias, os falsos ensinamentos que alguém quiser introduzir dentro do seu ministério. Não é o que está acontecendo hoje, infelizmente. Muitos não estão fazendo isso, não estão cuidando da sã doutrina. A apostasia está tomando conta de alguns ministérios. E por quê? Porque o pastor permite que isso aconteça, porque cuidar da sã doutrina da igreja é a função do pastor. É porque o pastor está cuidando da igreja. Depois, é função do pastor, é tarefa do pastor ensinar a palavra de Deus e exercer a direção da igreja local. O pastor
tem que ensinar a palavra de Deus, tem que cuidar da direção da igreja. Terceiro, ser um exemplo da pureza e da sã doutrina. Em primeiro lugar, o pastor tem que ser um exemplo para os seus membros, porque assim como o pastor proceder, um membro irá proceder. Então o pastor tem que ser irrepreensível, tem que ser um bom pai de família, o pastor tem que cuidar dos seus filhos, cuidar de sua família. O pastor tem que ter amor por sua obra, o pastor tem que saber falar, o pastor tem que ser irrepreensível, ser exemplo da pureza e da doutrina que ele prega. Ele tem que praticar tudo aquilo que ele prega. Quarto, esforçar-se no sentido de que todos os crentes permaneçam na graça divina. O pastor tem que fazer de tudo para não perder o seu membro, para que eles não se desviem. Quando o membro passar por algum problema, o pastor tem que estar lá para levar uma palavra inspirada pelo Espírito Santo para que o membro suporte as lutas. O pastor tem que ajudar o membro a carregar a sua cruz. Não carregá-la sozinho, mas ajudar a carregar a sua cruz. Então, queridos, os pastores são ministros que cuidam do rebanho, tendo como modelo Jesus Cristo, que é o bom pastor. E os pastores eram escolhidos não por política, nem por nepotismo, mas segundo a sabedoria do Espírito Santo concedido à igreja. Hoje em dia, o nepotismo tomou conta da igreja. Os pastores são separados, pastores ungindo filhos, filhas como pastores, como pastoras, mulheres pastores ungindo as esposas como pastora. Isso é nepotismo. A Bíblia não diz que Paulo ungiu a esposa dele como pastora. Pedro, que Paulo não teve mulher. A Bíblia não diz isso. Isso é puro nepotismo. Então, parentela. Os pastores é escolhido segundo a sabedoria do Espírito Santo, que o Espírito Santo concedia à igreja. E era examinada as qualificações espirituais do candidato. Não era escolhido de qualquer maneira. O problema dos escândalos de hoje é porque os pastores são escolhidos de qualquer maneira, não tem nenhuma preparação espiritual, de hipótese alguma, para ser um pastor. E se colocam lá. Membros, o pastor não pode ser neófito. Membros que têm poucos dias de igreja, poucos meses de igreja, já se levantam como pastor. Então, é um dom ministerial maravilhoso, mas que está sendo mal usado nos dias de hoje. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Por último, mestres e doutores. Glória a Deus. Mestres e doutores, o quinto dom ministerial da lista dos 5 dons ministeriais, que está lá, louvado seja Deus, em Efésios 4:11. Queridos, os mestres são aqueles que têm de Deus um dom especial para esclarecer, expor e proclamar a palavra de Deus a fim de edificar o corpo de Cristo. E o mestre tem algumas missões. A primeira missão dos mestres e doutores é defender e preservar, mediante a ajuda do Espírito Santo, o evangelho que ele foi confiado. Vamos ver isso lá em 2 Timóteo, no capítulo 11 ao 14. Mas tem o dever de fielmente conduzir a igreja à revelação bíblica e à mensagem original de Cristo. A função do mestre é essa: é cuidar da vida doutrinária da igreja, ensinar, louvado seja Deus, as ovelhas do Senhor, como proceder, como obedecer às doutrinas, a sã doutrina do Evangelho. Depois, o propósito principal do ensino bíblico é preservar a verdade e produzir santidade. O propósito do ensino bíblico é isso: preservar a verdade e conduzir a santidade. E é isso que o mestre faz. O mestre, através do ensino bíblico, ele ensina dentro da palavra, conduzido pelo Espírito Santo, a verdade para as ovelhas, para os membros da igreja, e assim, conhecendo a verdade, eles irão produzir santidade, que é de suma importância por crente, porque sem santificação ninguém verá a Deus. Os mestres, amados, são essenciais ao propósito de Deus para a igreja. É de suma importância um mestre para o propósito da igreja. Nós temos pregadores, num culto normal, nós temos de 30 a 40 minutos para pregar. E é muito pouco tempo. É muito pouco tempo para expor a palavra de Deus. É muito pouco tempo. Tem, entre esses 30 a 40 minutos,
temos algum momento que alguns falam muito em línguas, outros usa alguns minutos para um louvor e com isso nós não temos tempo suficiente para expor a palavra de Deus. É por isso que o mestre é essencial, porque o mestre ele vai... Geralmente é um mestre ou doutores da igreja que dá estudo bíblico, que dá ensino bíblico. Não estou dizendo que eu sou mestre e doutor, eu sou evangelista. Eu sou evangelista. Mas eu amo aprender e amo ensinar. E amo, de alguma forma, me propor a ensinar o evangelho. Então, eu defendo muito o ensino bíblico na igreja por conta disso, porque no ensino bíblico nós vamos ter de 1 hora e meia, para expor a palavra de Deus. Escolhemos um assunto em especial e neste assunto nós vamos dar um estudo baseado dentro da palavra de Deus, com um tempo, muitas vezes, dependendo do estudo, o Espírito Santo leva a ficarmos até 2 horas e se torna maravilhoso. E é através do estudo que nós vamos conhecer a artimanha do diabo, nós vamos conhecer as falsas doutrinas, principalmente nos dias de hoje. O que está acontecendo hoje, que a apostasia tomou conta dos ministérios, não gosto de falar muito igreja, porque nós estamos generalizando tudo. Mas então, tomou conta do ministério por conta disso, por falta de conhecimento. Por falta de conhecimento. A Bíblia é o livro mais vendido no mundo, mas é o menos lido. Eu vi uma pesquisa, não sei se é verídica, mas eu vi uma pesquisa de que o livro de um tal de um mago aqui no Brasil, Paulo Coelho, se eu não me engano, foi mais lido que a própria... Eu não sei se é verídica essa pesquisa, mas por ver a falta de preparação dos crentes acerca da palavra de Deus. A grande maioria dos crentes não sabe nem o básico da palavra de Deus. Aí, por isso que a apostasia está tomando conta da igreja. Porque a igreja que prioriza o ensinamento da palavra de Deus, ela não vai apostatar. Louvado seja Deus. A igreja que rejeitar ou se descuida do ensino dos mestres teólogos consagrados e fiéis às revelações bíblicas e que não prioriza a autenticidade e qualidade das mensagens, nem a interpretação correta dos ensinos bíblicos, a igreja onde mestres teólogos estão calados não terão firmeza na verdade. As igrejas irão ceder, amados. Irão ceder aos falsos profetas, à apostasia e todo tipo de engano. Na Bíblia encontramos diversos exemplos de mestres, homens como Paulo, Barnabé, Apolo e Tiago, são lembrados por sua dedicação ao ensino e por seu compromisso com a verdade da palavra de Deus. E para terminar, os dons ministeriais são para os dias de hoje? Sim. Os dons ministeriais são para os dias atuais, embora possamos não vê-los sendo utilizados com a mesma frequência que nos tempos bíblicos. Sua validade e relevância permanecem inalteradas. Esses dons são essenciais, amados, para a edificação e o fortalecimento do corpo de Cristo na atualidade, assim como era do passado. Portanto, devemos buscar e valorizar esses ministérios hoje, reconhecendo sua importância para a vida da igreja e para o cumprimento da missão de Deus no mundo. Amém? Espero que esse estudo tenha abrido a mente de vocês. Glorificado seja Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz. Deus é contigo. E até o próximo estudo, em nome de Jesus.